A história se passa em um mundo onde vivem os homens dragões, uma raça de pessoas que se transformam em dragões. Ok, meio autoexplicativo. Eles dominaram a humanidade que agora é toda escrava deles. Nesse contexto vive Jorge, um menino humano aparentemente normal, só que depois da menina que ele gosta cair de um penhasco, ele desperta sua forma dragão para salvá-la. Com isso, todos na sua vila veem ele como uma aberração. Ele e sua mãe fogem até que os homens dragões matam ela. Jorge escapa e jura vingança e também descobre a origem dos seus poderes. Pra mim, o lance do descobre a origem dos seus poderes, talvez seria, tipo assim, descobre por que consideravam ele como um humano, tipo assim, de onde que ele vem, ou algo desse tipo. A necessidade que eu vejo aqui do protagonista ele ser um homem-dragão, né, num mundo onde homens-dragão existem e são escravocratas, etc., seria o de ele meio que libertar os humanos, de ele... É aquele velho negócio, né, tipo, várias histórias trabalham esse mesmo contexto, que é... A gente tem vampiros e lobisomens que lutam entre si. Aí nasce um híbrido de vampiro e lobisomem, e aí por ele ser os dois, eles conhecem os dois mundos e ele meio que vai ser o elo ali que vai acabar com essa guerra. A gente tem orcs e humanos em guerra, aí tem um meio humano, meio orc que vai ser... Tem várias histórias que elas seguem esse mesmo modelo, e nada de errado com isso. O lance é como que a gente trabalha para que essa história seja interessante. Porque quando o nome da história é Dragon Man, a gente já sabe logo de cara que o garoto é meio dragão. Tipo, isso é uma coisa quase que óbvia ali. Então seria um acontecimento que eu acho que teria que estar logo no começo da história aqui. Tipo, já acontecer esse lance de ele se descobrir como dragão logo de cara. E se o objetivo da história é fazer um lance de vingança, é que eu acho que vingança... Não tenho certeza se vingança seria a melhor escolha aqui, dado esse contexto. Porque seria meio que ele se voltando contra o próprio povo. Então seria um lance de... como fala? O oprimido virar opressor. Talvez ficaria meio que parecendo algo assim. Eu não sei se o lance da vila ver ele como uma aberração também é algo condizente diretamente com aquilo. Pode não necessariamente ver ele como uma aberração, mas enxergar ele com medo dele, já que vamos pensar nisso. Todos os humanos são escravizados pelos dragões humanos, pelos dragomens. E considerando que eles descobrem que um dentre eles era um dragomem, a partir daí eles vão ter medo daquele ali, porque eles estão condicionados a ter medo dos dragomens. Todos eles são escravizados pelos dragomens. Então faz bastante sentido isso acontecer. Não necessariamente ser mal visto, maltratado, porque aí novamente a gente está... Qual é a mensagem que a gente está passando com isso? É um negócio que eu sempre bato aqui, né, nessa tecla. Eu sempre bato nessa tecla aqui nos vídeos. Qual é a mensagem que a nossa história está passando? Qual a história que a gente está contando, afinal de contas? Porque, obviamente, todos nós temos valores aqui internos nossos que a gente quer transparecer nas nossas obras e algo do tipo. Muitas vezes pode dizer, não, eu só quero contar uma história legal onde o cara ele vira um dragão e ele vai lutar com os outros homem-dragão. É só isso que eu quero. E aí eu digo, se é só isso que você quer, então você não precisa de todo esse contexto dramático aqui. Você pode fazer um torneio de dragomens. E beleza, e você vai ter um cara que vira dragão enfrentando vários outros dragões. Ou se é isso, faz uma história mais curta com as coisas. Mas geralmente não é isso que a gente quer. Geralmente a gente fala, pô, eu quero fazer isso porque é legal, mas eu quero ter esse drama da namorada que... Se o cara pensa na namorada que morreu e na vingança, ele quer que tenha algum impacto emocional isso. Se o cara pensa num personagem que ele teve um passado trágico e que agora ele vai conquistar algo, ele tá querendo que aquilo passe alguma mensagem, ele tá querendo trabalhar algum drama daquela forma. E aí, como eu sei que todo autor ele quer que a sua história seja um pouco mais profunda do que só uma simples porradaria, eu digo, qual é o tema que a sua história está trabalhando, quais são as emoções que a sua história está trabalhando, qual é a mensagem que ela está passando ali no final. É uma mensagem de que... se você é diferente, até seu povo vai considerar isso, então todo mundo é errado, vamos matar todo mundo e vamos explodir tudo, que esse é o certo. Né? Porque fica um pouco parecendo isso quando fala que ele era dos escravizados, e aí por ser diferente, os escravizados veem ele como uma aberração e talvez distratam ele. Uma coisa é eles terem medo. Quando a gente faz eles terem medo dele, a gente como leitor fica meio que com pena deles. A gente fala, putz, os caras eles têm tanto medo dessa situação, eles foram colocados numa situação tão temerária que, pô, mesmo alguém que cresceu com eles, que faz parte deles, que é um deles ali, só por ter essa menção,
aqueles que escravizam eles já sentem medo daquilo ali. Então, tipo, você fica com um sentimento mais de dó, com um sentimento de pena, com um sentimento de querer ajudar ou resolver aquela situação de alguma forma. Já se o nosso protagonista, que a princípio a gente tem que empatizar com ele, essa é a função de todo protagonista, que a gente se importe com ele de alguma forma, ele vai sofrer ali nas mãos dos escravizados, a gente vai ficar com raiva dos escravizados. Aí ele vai sofrer nas mãos dos dragomens, a gente vai ficar com raiva dos dragomens também. Aí vai ficar um negócio meio que de ele contra o mundo, a gente vai ficar com raiva de tudo e meio que você se perde no meio de, tá, o que eu quero com essa história? O que vai ser o final? Ele vai matar todos os dragomens, mas daí ele não vai poder libertar os humanos, porque os humanos também trataram ele mal. E aí nisso, ele também tem que matar os humanos, ele vai matar os humanos também, e no final vai ficar só ele no mundo. Qual que é o que a gente está querendo trabalhar? Qual que é o objetivo que a gente quer chegar com essa história? E aí é essa pergunta que o autor se faz. Pô, meu objetivo final com essa história aqui, como que ela termina? Ah, ela termina com os humanos e os dragomens vivendo em harmonia. Beleza, quais são os caminhos que eu preciso ter nessa história para que eu consiga chegar nesse final? Então, nem todos os dragomens podem ser desgraçados e a gente querer que eles morram, porque senão a gente, como leitor, não aceitaria um final onde, tá tudo bem, vamos conviver em harmonia. Tem que ser mostrado que existem dragomens que são escravocratas e existem dragomens que não concordam com isso e que às vezes estão até querendo libertar os humanos, e é com esses que provavelmente o protagonista vai se juntar. Ao mesmo tempo que a gente precisa mostrar que os escravizados eles estão sofrendo ali, a gente não pode sentir raiva deles. Porque se a gente sentir raiva deles também, né, por comportamentos ali que pareçam injustificados para a história ou algo do tipo, certas injustiças por parte deles, a gente também não vai conseguir aceitar de boa esse final da história. Para que a gente consiga aceitar, a gente precisa empatizar com os escravizados e entender que mesmo os dragomens ali, eles estão sendo manipulados por alguns dragomens que são do mal e que esses sim têm que ser derrotados para que a sociedade consiga se estabelecer. Você fala, não, meu objetivo é que os dragomens caiam e que os homens sejam elevados. Então beleza, você vai trabalhar todos os dragomens como desgraçados e só o protagonista como não desgraçado, exatamente porque ele cresceu com os humanos. E aí a gente vai ter que fazer um lance de revolta com ele e os humanos para que a gente torça para que os humanos assumam o controle, assumam o poder e tenham a sua liberdade. Logo, a gente também não pode fazer os humanos destratarem o protagonista logo de cara, porque senão a gente fica com raiva deles e aí entra tudo aquilo que eu já falei antes. Então, o conceito para mim é sempre você imaginar onde eu quero chegar com essa história. E aí você vai fazendo o processo de frente para trás. De trás para frente. Sei lá, você imagina o fim e aí você vai imaginando o que você precisa fazer para chegar nesse fim. Né? Quais são as coisas que eu preciso mostrar e que eu preciso fazer. Porque muitas vezes a gente vai imaginando nossa história em ordem cronológica, que ela vai acontecendo, e a gente cria situações que a gente tá criando só naquele momento porque sim, e a gente só vai perceber depois que, putz, aquilo que eu fiz lá atrás me ferra agora. Aquela menção que eu fiz, aquele jeito que eu contei, aquilo que eu apresentei, ele me ferra agora para poder contar essa parte que eu quero contar. Aí você tem que fazer todo um rocambole ali, de pegar uma parte, mudar, apresentar uma nova coisa, fazer ali um remendo para poder seguir para aquele final agora que você está imaginando. E às vezes, como você, novamente, não estava com aquele final muito fixo na sua cabeça, você falou, não, o final na verdade não vai ser aquele não, vai ser outro. Aí beleza, novamente, vem o rocambole e tal, remendo, blá blá blá, para poder ir para aquele outro final. E aí a sua história vai virando um Frankenstein, com várias coisas que você foi tendo que remendar e costurar e refazer ali, para poder chegar no final. Que se você tivesse imaginado já o final antes, indo, trabalhando em retrospecto, do começo ali, tipo, o que eu preciso trabalhar agora para que aquele final seja justificado, seria uma história muito mais coesa, muito mais certinha e muito mais agradável de se ler. E eu falo isso novamente por conta própria, porque quando eu resolvi transformar Hooligan em série, a minha ideia era só ter uma série meio que contínua, de modo que eu pudesse ter uma recorrência de leitores. Eu já fazia vários one-shots, mas eu tinha percebido que o one-shot, por mais que era interessante para eu ter algo para apresentar para as pessoas, ele não gerava um certo nível de engajamento que Matsuru, por exemplo, foi o primeiro mangá que eu publiquei online, gerou, que era as pessoas irem acompanhando ali. Eu falei, Hooligan, eu vou fazer isso, só que eu caí na besteira de que eu tinha uma vaga ideia do final de Hooligan, mas não uma ideia real. Eu não tinha um planejamento da série como um todo. E isso fez com que eu tivesse que mudar várias coisas. E até hoje tem várias coisas que eu fiz nas partes que me ferram pro final que eu quero pensar. E aí eu vou tendo que fazer esses remendos, porque é isso ou refazer a história. É tipo assim, ou eu faço esses remendos, ou duas opções. Eu refaço tudo que eu já desenhei, o que é completamente inviável porque foram 5 anos de produção, ou eu abandono a história, o que pra mim também é completamente inviável porque foram 5 anos de produção e tem muita gente esperando que Hooligan volte. Então o que eu tenho que fazer são os remendos. Mas, exatamente, eu tô falando isso, e a ideia de todo esse canal aqui é tentar dar dicas de criação, de produção de mangá,
para que vocês não precisem cometer os mesmos erros que eu cometi por não ter exatamente alguém que fizesse esse trabalho para mim que eu faço aqui para você.